Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um. Bem, o nosso assunto é o novo homem. A promessa de Deus em Ezequiel 11:19, ele prometeu: então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Bem, nós nascemos em um corpo de pecado. Por isso é necessário que haja uma morte e uma ressurreição. E esta morte e ressurreição, ela é exemplificada com a morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, os que recebem a sua graça, eles morrem para o pecado também quando recebem uma nova vida. Às vezes, quem não tem esta vida é como se já estivesse morto. É isso que Paulo diz-nos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Então, o homem que vive em pecado, ele está vivendo morto. E aqueles que já venceram o pecado, dominaram o pecado através do novo nascimento, ele agora anda entre os mortos, como vivos entre os mortos. E os vossos membros como instrumentos de justiça. Então aquele velho homem que apresentou seus membros para o pecado, agora hoje ele vive e apresenta para a justiça, porque o seu coração, o desejo dele é não pecar. E ele vive nessa luta constante contra si mesmo, como Paulo diz: miserável homem que sou. Mas, através da graça de Deus, a vitória, ela vem para os seus filhos, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquele velho desejo ranzinza, aquela velha natureza pecaminosa, ela é sujigada pelo Espírito agora. Agora ele não faz mais o que quer. A carne, ela quer se impor seus desejos, suas vontades. Mas Cristo no homem, Cristo na mulher, o leva a sujigar, a não fazer mais a vontade da carne, aquilo que a carne quer, mas a vontade do Espírito. Porque agora ela tem a força. É muito bem claro isto. Não é a força humana, natural. Não foi a força da Maria, ou da mulher pecadora, que às vezes a gente fala Maria Madalena, foi levada aos pés de Jesus, quando Jesus lhe disse: vai e não peques mais. Não era a força natural dela, cujos membros, corpo estava entregue ao pecado, dominada por um espírito do inferno.
Mas aquela palavra de Jesus a capacitou, a graça capacitadora, colocou ela acima daquilo agora. Então não há uma condenação para ela mais, ela não está mais naquele patamar. O homem nascido de novo não está mais naquele patamar de mentira, de engano, de tapeação, de ir da ira, de fazer a vontade da ira, de desejar o mal ao próximo, de buscar somente as coisas da terra. Mas agora ele tem um alvo acima disto. Embora vivendo na terra, embora tendo necessidade das coisas aqui, porque também ele é natural, de trabalhar, ganhar o seu pão com alegria, mas ele vive numa atmosfera diferente, porque Cristo agora está em seu coração através do Espírito Santo. Isso é glorioso. Quem nos proporcionou isto? Cristo. Cristo nos deu essa oportunidade de sermos novas criaturas, de estarmos vivendo uma nova vida com Ele. Romanos, capítulo 7, nós vamos encontrar Paulo falando sobre isto. Ele vai nos mostrar. Vamos pegar aqui o verso 5. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Então, quando nós praticamos algo que é contrário à palavra de Deus, aquilo também produz um fruto, mas um fruto para a morte. Então, quando estávamos fazendo a vontade da carne, das paixões, dos pecados, realçadas pela lei, então operavam em nossos membros a fim de darem frutos para a morte. Agora, o que é que opera em nossos membros? Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas então aquilo que era prazer para nós, aquilo que era alegria, aquilo que era regozijo, hoje não é. Qual que é o nosso prazer hoje? Servir a Cristo é o meu maior prazer. E como nós servimos a Cristo? Servindo uns aos outros? É cada um para si, Deus para todos? Não. Deus morreu por todos e agora são todos por todos. Um ao outro ajudando, orando, intercedendo, louvando ao Senhor. Quando se reúne é para quê? Para nos alegrarmos, para cantarmos, para recebermos forças uns dos outros. É isto, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, estávamos numa cadeia, prisioneiros do pecado. Assim é o que éramos, prisioneiros de um sistema religioso, prisioneiros de homens. Então nós estávamos retidos ali. Agora Deus nos livrou de tudo isso a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Então o pecado tomou ocasião pelo mandamento e operou em nós toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Mas ele tomou ocasião e nos condenou. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote da nossa confissão. Oh, que glória! Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, abriu a porta da prisão e nos libertou. Então, que frutos que nós tínhamos? Nós tínhamos frutos para a morte, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o fruto da santificação, o fruto que por fim nos coloca na vida eterna. Oh, mas isso é maravilhoso. Vale a pena repetir.
E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas era a morte, porque nós servirmos ao pecado. Então estávamos livres da justiça. E que fruto nós tínhamos? Da morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos que servem o pecado, se alegram no pecado, se regozijam no pecado, fruto da morte. Dê glória a Deus, cante louvores, salte, pule, seja feliz, seja alegre, regozijai-vos sempre, diz o Senhor na carta aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Isso é algo sublime, meus irmãos. E agora nós temos a nossa vida nova, regenerada, nascidos de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isto é a vida de Cristo em você, no irmão, na irmã. Não é apenas uma suposição. Quando Cristo virá, Cristo já está em você. Ele tem vindo, feito morada no seu coração. Receba isso, aceita isto. Não fique esperando a volta de Cristo. Um dia Ele virá fisicamente, pois Ele prometeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os varões galileus olhando para cima enquanto Jesus estava subindo, ele diz: varões galileus, o que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, há de descer, há de voltar. Quando será, irmão? Não se preocupe com isso. Todos que se preocuparam e marcaram data, se quebraram a cara. E estragaram-se. Quebraram a cara. Não preocupe com isso, não. Jesus pode vir hoje, amanhã, e está vindo sim, para muitos. Quando os olhos se fecham e aqui a nossa jornada na terra termina, Jesus já veio. Você não tem mais agora que lutar contra essa carne mesquinha, né? Que você tem que lutar contra ela, contra você mesmo. Esse seu inimigo, esse seu defeito que você tem que conquistar todos os dias. Ouvimos o irmão André falando lá. O maior problema da humanidade, Cristo já resolveu. É a vida e a morte. Agora você tem que resolver o que está faltando. É vencer você mesmo, o atropelo, o atrapalho. Então deixa Cristo dominar-te, não preocupe com o futuro, viva o presente, é o que você tem, é o que eu tenho. É a vida eterna, você tem ela todos os dias. Quando esses meus olhos se fecharem, os seus olhos se fecharem, você sair apenas deste corpo, dessa prisão de ossos. Mas você já tem a vida em si mesmo, porque você já encontrou com ela e ela fez morada em você. Você a recebeu através do novo nascimento. Isso é algo sublime, maravilhoso, glorioso. Isso é simplesmente uma bênção de Deus em nossos corações. Bom, estamos aí já terminando. Efésios 2,15 nos diz: a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Deus, Ele mudou-nos completamente. Vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3,10 também nos diz isto. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
regras para o viver santo. Depois você lê aí Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 12, 13. Os conselhos, como é a nova vida com Cristo. Você faz então uma análise de você, analisa-se a si mesmo. Em Cristo Jesus não há circuncisão, nem incircuncisão tem valor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Então essa nova criatura, que vive agora não para si mesmo, mas para Deus e para servir o seu próximo. Que coisa gloriosa! Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Deus te abençoe, Deus te enriqueça de tudo isso. E tudo que você fizer por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Deus te abençoe, Deus te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Amém.